Olá, o PROCON-MG, o órgão de defesa do consumidor do Ministério Público de Minas, lançou um roteiro de atuação para shows, eventos e outros serviços esportivos, de lazer e de entretenimento. O TVMP Entrevista de hoje é sobre esse guia, sobre os direitos do consumidor nesses eventos, e eu converso com o Ricardo Amorim César, que é assessor jurídico do PROCON-MG. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo. Obrigado. Obrigada pela sua presença aqui. Eu queria saber primeiro o que me levou o PROCON a produzir esse roteiro. O PROCON Estadual de Minas Gerais, ele tem entre uma das suas atribuições, é dar suporte aos promotores de justiça e defesa do consumidor do interior do estado e também a PROCONs municipais. Então, nessa estrutura que nós temos de dar o suporte para o promotor de justiça e também para os PROCONs, nós trabalhamos com as demandas deles. Então, a gente faz ali um panorama, tem aquilo que é mais reclamado, e a questão de shows, eventos e situações similares não são os problemas mais reclamados, mas são os problemas, às vezes, urgentes, né? Então, o PROCON do município, ou o promotor de justiça de uma determinada comarca, ele faz contato com o PROCON, precisando de um suporte, de uma ajuda para um evento que vai ocorrer no final de semana, seja por falta de segurança, seja por um número excessivo de convite que está sendo vendido, seja por publicidade enganosa, de anunciar um evento que se sabe que não vai acontecer. Então, a ideia de se construir esse roteiro, primeiramente, é para isso, porque o roteiro, além dele abordar diversos casos, como venda casada, como a questão de segurança, taxa de conveniência, cancelamentos de shows, ele traz peças procedimentais e judiciais. Então, o promotor de justiça ou o integrante de PROCON que acessar, ele vai conferir ali modelos de peça, ação civil pública, decisão administrativa no âmbito do PROCON, né? O PROCON Estadual de Minas Gerais, ele pode proferir decisões administrativas. Então, isso é muito bom e ajuda muito. A gente acaba ali abrangendo, eu diria que muito mais de 50% dos assuntos referentes ao segmento de show de eventos. Então, ele consegue ali abordar isso. Questão de meia entrada, que é uma questão corriqueira, que a gente custa encontrar uma solução. Então, o promotor de justiça ou integrante do PROCON, ele pode agir de uma forma até precavida. A partir desse roteiro, ter ali uma conduta de recomendar, né, fazer recomendações. Um protocolo mesmo para atuação diante de casos como esse que você citou. Exatamente. E serve também para as prefeituras? Para quem mais serve? Laura, o roteiro é igual um auto de fiscalização do PROCON. Então, você pega um auto de fiscalização do PROCON Estadual de Minas Gerais, ele tem uma forma de um checklist. Então, vou te dar um exemplo. Você tem um supermercado ou você tem um açougue. Você pega lá o auto de fiscalização em supermercado e açougue. A pessoa que é o proprietário ou é o gerente, quando ele pega esse auto de fiscalização que tem um checklist, ele vai ver o que ele não pode fazer. Além de ter ali o que ele não pode fazer, tem a legislação de referência. Então, esse roteiro serve para o produtor de evento também? Serve também. E no caso do roteiro de shows e eventos, é a mesma coisa. Então, aquele que vai promover um evento, ao pegar esse roteiro, ele vai saber, olha, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Aí eu não posso fazer venda casada de copo, porque o PROCON vai me multar. E ali a gente explica exatamente a conduta que ele não deve fazer e qual é o embasamento jurídico que ele será punido se fizer. Normalmente, eles têm conhecimento desse checklist todo que eles têm que cumprir ou não? Laura, eu diria que há aí alguns alguns fornecedores de vários segmentos que fazem um enfrentamento. Gostam de fazer um enfrentamento, judicializar e não medir forças ali. Não tem que fazer. Acaba que não cumpre, age uma beiradinha daqui e dali. E gostam de judicializar. Agora, a grande maioria, principalmente no interior, às vezes é por desconhecimento. Né? Então, aquela pessoa que se lança aquele empreendimento, talvez ela não tenha um conhecimento. Esse nosso roteiro de atuação em shows e eventos, ele ajuda muito, sim, aquele fornecedor, o empreendedor, né, aquele promotor que vai trabalhar com shows e eventos. E de que forma que o consumidor se beneficia desse roteiro, né, dessas orientações? Elas estão acessíveis? Muito acessíveis, né?
A nossa ideia é de escrever um roteiro que tem peças judiciais, mas ele tem uma parte explicativa. E uma explicação muito simples, né? A gente preza ali pela simplicidade e o bom entendimento, principalmente para o cidadão consumidor, aquele que não detém muitos conhecimentos jurídicos. Então, uma leitura simples ali, o consumidor vai conseguir identificar, olha, nesse caso a taxa de conveniência pode, nesse caso não pode. Estamos falando de taxa de conveniência porque hoje quase todo mundo compra Padrão. online, né? Compra pela internet os ingressos, né? Para os eventos. Essa história de taxa de conveniência, ela existe aí, que o consumidor tem que ficar atento, e o empreendedor também, o fornecedor. Hoje em dia, Laura, a gente está naquela seguinte situação, principalmente depois que o nosso Superior Tribunal de Justiça concordou com essa taxa, há um tempo atrás, 2024. Mas a situação que não pode existir, em que pese a taxa poder ser cobrada, é você enganar o consumidor no preço, na publicidade. O ingresso é R$80, se planeja, vai lá, vou comprar o ingresso. Ah, não, mas para cada ingresso que você comprar, tem R$20 de taxa de conveniência. Então, eu ia com a minha família. Mas não pode. Qualquer site que você compra, ingresso é assim. Pois é, mas está errado. Está errado, Laura. A gente tem que trabalhar contra isso. O consumidor tem que denunciar. Falar, olha, lá no site tal, tem uma publicidade anunciando o ingresso por 100, mas quando eu vou comprar o ingresso ou efetivar a compra, ele passa para 140. Como é que ele tem que anunciar? O ingresso é 80, mais taxa de conveniência, Exatamente. Tem que botar o valor? Valor final, 140. Então, essa transparência, essa boa-fé, é um dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor. O que não pode é soar como uma má-fé. Né? Não, eu fiz tudo, eu estava todo empolgado, mas cheguei lá, são 4 pessoas na minha frente, não consigo ir. E isso acontece com frequência. O consumidor não pode ser enganado nesse ponto. Essa é a questão da taxa de conveniência. A transparência tem que existir. Vamos aproveitar, então, para dar mais orientações, já falando da taxa de conveniência. Vamos falar da meia entrada. Quem que tem direito, se ela tem sido sonegada de alguma forma que contraria o Código de Defesa do Consumidor ou fraudada pelos próprios consumidores. Como é que está isso? Laura, o benefício da meia entrada, que a gente chama, ele é muito controverso ainda, né? Em que pese a gente parar para pensar na calculadora, como é que vai ficar, contabilmente como é que isso vai ficar, ou seja, alguém não paga, alguém vai pagar. Então, a ideia que se tem é essa. Então, ela tem uma certa, eu diria que até uma celeuma jurídica e contábil quanto a isso. Mas existe a lei, nós somos fiscais da lei, a gente tem que fiscalizar. Quem tem direito hoje? Existe uma lei federal que dá esse direito ao estudante, o idoso também, por uma norma federal, tem o direito à meia entrada, e não há aí de se cogitar não ter. Né? A pessoa com deficiência também tem, eu estou dizendo aqui legislações federais, então vale para todos essas pessoas, idoso, estudante, pessoa com deficiência, o acompanhante da pessoa com deficiência, também, quando necessário. Também tem direito à meia entrada. Tem o direito à meia entrada, então, quando necessário. E tem que se verificar também algumas legislações estaduais e municipais. No nosso caso, municipais, que a gente está falando de Minas Gerais, tem que verificar, porque pode existir algumas legislações que dê direito à meia entrada a uma determinada categoria. Mas até isso, Laura, você acredita que até isso tem gerado uma contradição? Porque se a gente tiver uma série de leis municipais dando para os professores a meia entrada, dando para os garis a meia entrada por aí, você vai ter aquele que não tem direito à meia entrada, que é a minoria. Né? Como é que se faz com isso? Então, você pulveriza artificialmente o direito da meia entrada e torna esse benefício uma coisa aí, eu diria que mentirosa, talvez. Então, é muito necessário os órgãos de defesa do consumidor fiscalizarem isso, fiscalizarem o cumprimento. Quer ver uma outra situação que traz aquele sentimento claro, que é uma burla à lei da meia entrada? É o ingresso solidário. Então, a empresa vai fazer, ingresso solidário. Quem levar 1 quilo de alimento tem direito à meia entrada. Ótimo. É uma iniciativa com benefício social ótima, mas o PROCON ou o promotor de justiça pode chegar lá e falar, tudo bem, mas eu quero agora vamos dizer assim, um plano de trabalho. Como foi? Quanto que você arrecadou de alimentos? Para quem foi doado o alimento? Então, tudo isso tem que ser comprovado. Se ele não comprova, isso pode se representar uma publicidade enganosa, até um comportamento. E dá para controlar isso?
Porque Dá para são controlar. tantos eventos, né? A gente pegar um fim de semana em Belo Horizonte, a quantidade de eventos que tem. Laura, Como é eu que fico isso é lembrando fiscalizado? que eu estou no PROCON há muito tempo, que há muitos anos, eu lembro de 2 exemplos. Se falava como é que a gente vai controlar combustível. Só em Belo Horizonte são, sei lá, centenas ou milhares de postos. Minas Gerais chegou, pela medição da ANP, ter o melhor combustível do Brasil. Então, essa insistência chega lá. Me lembra uma outra situação que eu duvidei do promotor de justiça, que eu falei, não. Eu cheguei a falar para ele, falei, isso não vai dar certo. Lá por ano 2000, ele falou assim, saiu a lei e a gente vai ter que fiscalizar fumante em shopping. Não pode fumar em shopping. Eu, por mais de uma vez, falei, isso não vai dar certo. E eu me lembro dele falando, não, a gente vai pela insistência, planejamento. Então, essas situações são milhares de shows, mas você tem o PROCON estadual pulverizado pelas promotorias do consumidor. Você tem hoje mais de, eu não tenho aqui a conta correta, mas você tem mais de 280 PROCONs municipais. Então, o sistema de defesa do consumidor ele existe. Porém, existe há aí uma situação que eu acho muito peculiar e que precisa o consumidor ter ciência. Primeiro, ele tem que ser precavido e conhecer seus direitos. Né? Então, é um show lá perto da montanha tal ou na casa abandonada tal. Não é assim que funciona. Então, ele tem que saber o que ele está adquirindo em termos de serviço. O outro ponto é aquela presunção de que, se está errado, alguém já reclamou. A gente sabe que muitos pensam assim e nós, às vezes, deixamos para o outro. Não, está sem luz o poste, mas algum vizinho já reclamou. O protagonismo não é meu, porque dá trabalho, eu tenho que sentar no computador, fazer uma reclamação. O consumidor lembrar que ele tem que reclamar. E quanto mais reclamação tiver, mais vai chamar atenção, né? Mais urgência e efetividade ela ganha dos órgãos de defesa do consumidor. Então, isso é muito importante. O exercício da cidadania ela vai tomar um tempo, mas eu garanto que é menos tempo que a pessoa se dedica aos outros afazeres dela. Então, ela vai sentar lá no site do PROCON, abrir o site do PROCON, fazer alguns cadastros, pode ser até anônima a reclamação dela, ela vai gastar 10 minutos, 5 minutos para fazer isso. Mas a gente precisa dessas informações. Não adianta falar assim, lá no norte da cidade tal vai ser feito um show que está que tá faltando segurança, que não tem o AVCB do Corpo de Bombeiro. Tá, para a gente não adianta. Agora, se me der o endereço, data, tudo certinho, isso fica mais fácil. O consumidor tem que ter ciência que ele é um ator e talvez não, certamente o ator principal, né, nesse processo aí de fiscalização do mercado de consumo. Vou voltar na minha entrada, porque tem uma outra questão que eu queria saber se é correta. O produtor do evento pode determinar a quantidade de meia entrada? Existe essa quantidade, a gente fala aí do percentual máximo dessa meia entrada, que é de 40%. Então, se no show teriam ali 100 ingressos, 40 deles têm que ser dedicados ao beneficiário da meia entrada. Aí eu, estudante, entro no site para comprar o ingresso, não tem mais meia entrada para mim. Aí o produtor, né, aquele promotor do evento, cumpriu a lei. O consumidor, esse que ficou aí, que não conseguiu, ele vai ter que pagar a entrada inteira. Como é que a gente vai saber se cumpriu a lei dos 40%? Eles têm que prestar essa informação. Então, essa informação ela tem que ser prestada. E a ideia é que ela tem que ser factível, ela tem que ser palpável. Não adianta ele mandar. Não, ele tem que ter essas informações. Olha, está aqui todos os CPFs que eu vendi, essa minha entrada, está aqui tudo organizadinho, a prova está aí. Para quem que ele apresenta? Ele tem que apresentar para o público essa informação de que esgotou. Então, se você chega lá, ele tem que dar para o público e para os órgãos de defesa do consumidor as informações, os dados fáticos daquele acontecimento do esgotamento da minha entrada. Mas só se for cobrado dele essa informação ou ele consumidor tem que reclamar. Não é espontâneo. Entendi. Aconteceu, ele entrega, não. Ele vai manter aquelas informações, tanto que o Código de Defesa do Consumidor ele usa esse verbo, manter. Se mantém as informações e, se necessário, vai divulgar. O importante a se citar aqui é que o idoso não está nesse percentual de 40%. A norma é outra. O idoso, ele extravasa isso, não tem limite. Entendi. A pergunta que se tem. Aí, se já vendeu 40% dos ingressos, aparecer mais 5% de idosos. Tem que vender pelo benefício da meia entrada.
Né? A legislação do idoso é Então, diferente. o ingresso para idoso não pode estar esgotado. Não pode dar esgotado, muito bem. Eu falei aqui de consumidor fraudando a meia entrada. Acontece também? Isso é menos, Laura, eu diria assim, existe, né? Mas como nós recebemos ali reclamações de consumidores, O inverso. o inverso não vai acontecer. Em grande monta, isso pode acontecer. Então, a venda de ingressos para partidas de futebol falsificados já chegou, mas isso é feito em grande monta. Né? Quando essa falsificação ela tem uma finalidade específica de obter um grande lucro, falsificando E aí aquele também já é expediente. crime, não é? Já é crime, extravasa, né, a competência do PROCON nesse sentido. A gente falou da taxa de conveniência, mas eu queria saber se há uma regulação do valor de cobrança. Tem que haver a transparência. Não tem aquele limite de 10%, não tem uma taxa limitada por lei. A bem da produtor verdade, pode cobrar o quanto quiser por essa. Aliás, o site, né, que faz a venda do ingresso. pode cobrar o quanto que quiser, se ele informar sim. Então, se a taxa de conveniência, eu estou imaginando que a taxa de conveniência, o meu evento é tão singular que só se entra com o ingresso desta forma, que vai ser entregue na sua casa, numa caixa tal, assim, assim, assado, talvez eu poderia cobrar. Não acontece, né? Porque Isso normalmente não é você que tem que imprimir, ou você tem que levar no telefone. Não há um serviço, assim, digamos, que vá gastar. Não há um serviço. Ô, Laura, eu sei, né, eu percebo assim, um descontentamento com vários consumidores, eu tenho também, mas a gente acaba seguindo o que o STJ decidiu em 2024. E o ponto-chave do STJ é o seguinte: antes, em 2019, ele falou que não poderia. Em 2024, ele muda e fala, pode, desde que se informe claramente para o consumidor. Essa é a premissa. Deu a informação, ficou claro para o consumidor, ele concordou, e esse percentual é ele que vai saber. A lei não dispõe sobre isso. Mas o que a gente fala, tem que haver transparência. Se o show de abril do artista tal está sendo anunciado por 100, eu tenho que ter o custo de 100. Se eu vou comprar o ingresso, falando, não, agora é 140, ele mentiu para mim. Houve uma quebra aí do princípio da boa-fé e da transparência, que estão ali como, eu diria, alicerces do Código de Defesa do Consumidor no artigo 4º. Isso é passível de sanção, não tenha dúvida. Daí a gente vê a partir de, né, o ingresso a partir de tanto. Também é outra forma de burlar isso, a questão de lotes também. Né? Então, o primeiro lote é o valor tal, se esgota muito rapidamente. Tudo isso tem que ser verificado. Isso pode? Pode. Então, quando ele vai fazer ali ele vai fatiar em lotes aquele evento, é até uma medição do fornecedor em relação ao show, ao local que ele vai locar naquele estabelecimento. Ele pode, num determinado estádio, pegar um pedaço ou ele todo, né, sobre isso. Então, essas medições existem, mas eu volto a dizer, a depender da situação, isso não é o problema. O problema é a falta de transparência, é o mentir para o consumidor. Então, se chega lá, primeiro lote de R$100, esgotou em 1 segundo. Já viu isso acontecer na internet? Esgotou em 1 segundo. 1.000 ingressos esgotou em 1 segundo. Amanhã abre o outro lote, já está o triplo do preço. Se houver reclamação, o PROCON vai estabelecer um procedimento administrativo no qual ele vai pedir prove que o primeiro lote foi realmente vendido em tão pouco tempo. E a prova não é só uma informação dele, ele tem que mostrar a prova. Quem comprou, os procedimentos têm que ser os dados fáticos que comprovam aquela informação. E isso a gente tem o poder e o dever de cobrar desse fornecedor. Cancelamento e alteração de eventos. O que a legislação prevê? Como ressarcir o consumidor? O cancelamento, porque a ideia que se tem, o direito tem, é que o empreendedor ele tem o risco do negócio. Ele só não vai precisar devolver quando o evento for cancelado por um risco, assim, a gente fala o fortuito externo, caso fortuito, quando ele não tinha a menor noção que aquilo ia acontecer. Então, se ele vai fazer um show em um determinado local em janeiro, que chove muito, e em janeiro choveu muito, ele não conseguiu fazer o show, ele não poderia se desculpar. Agora, se ele vai fazer um show em determinado... Acontece uma coisa totalmente fora do normal, um evento da natureza que nunca aconteceu, um furacão na Serra do Cipó, algo assim.
aí poderia ele se privar dessa devolução. Mas a regra é o seguinte, houve cancelamento, alteração, adiamento que seja, o consumidor tem o direito de ser ressarcido. E aquela ideia de que eu não cancelei o show, eu só mudei o final de semana. Não, você cancelou. Quando eu contrato para uma coisa certa, ou um serviço certo, que é o local, é a data, é aquele final de semana, é aquele valor, e é aquele serviço que vai ser prestado. Se o fornecedor ele muda alguma daqueles pontos, ele está mudando todo o evento. E eu posso não, o evento vai estar cancelado para mim. Então, o consumidor vai ter direito à devolução de tudo. E o que nós defendemos, inclusive a taxa de conveniência, se houver. Quais as recomendações que nós damos para o consumidor nesses casos? Em todos os casos. É sempre ter prova das suas interações. É preferível ligar ou mandar o WhatsApp, ou mandar um e-mail. O WhatsApp, o e-mail, né? Sempre ele ter prova daquelas interações. E isso ajuda muito. Então, nesses casos de cancelamento e vários outros, o consumidor ele tem que ter um expediente disso, né? de trilhar aquele caminho e anotar tudo o que aconteceu. E se o consumidor quiser trocar o ingresso? Trocar o dia ou passar para uma outra pessoa, o que pode? E online ingresso online é mais difícil de fazer isso, né? Eu diria que nem tanto, mas assim, tem que ver o evento, porque a gente está pensando muito em show, né? Mas tem outros eventos que estão aí incorporados. A gente está falando aqui nesse Evento roteiro esportivo, de né? cinema, de esporte, eventos de entretenimento diversos. Então, nesse caso do consumidor que ele quer mudar o evento, ele quer desistir, aí ele tem que verificar as regras, né? As regras da empresa. E lembrar de uma regra do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que se você compra fora do estabelecimento comercial, você tem 7 dias para desistir. Então, em tese, eu estou aqui falando da lei, eu não estou falando do comportamento nem do nosso Poder Judiciário. Se eu comprei um ingresso para ir no cinema ou para ir no show daqui a 10 dias, eu tenho 7 dias para desistir. Aí eu falo, não quero mais. Só que quando foi feito o Código de Defesa do Consumidor, 1990, nós não tínhamos internet. Então, a gente tem que harmonizar esse direito do artigo 49 com esses métodos de venda hoje. O que eu estou dizendo? Seria um pouco má-fé do consumidor, muita má-fé do consumidor, eu comprar um ingresso para o show nesse final de semana, perco o show, vou no outro e falo, não, eu estou nos meus 7 dias, vou desistir. Né? Aí eu exerço o meu direito de desistência segunda-feira e falo o código, não. Aí houve uma quebra aí da boa-fé, que está lá no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Não pode acontecer. Essa questão do direito de arrependimento, que é você desistir de um contrato em 7 dias quando ele é feito fora do estabelecimento comercial, ele necessita de um aperfeiçoamento jurídico, sim. Mas a gente consegue aplicar nesse caso, sim. Vai no show, comprou o show, vai desistir, a primeira coisa, veja com a empresa e os termos e condições que o consumidor ele aceitou. Houve um contrato ali, na hora que ele aceita, ele está assinando um contrato. Veja ali, na dúvida, ligue para o PROCON. A gente vai ter o prazer de orientá-lo e até mesmo, infelizmente, se for o caso, falar que naquele caso X ou Y ele tem ou não tem direito. Nós estamos quase encerrando e eu queria falar da segurança, né? Como é que o consumidor pode se certificar de que há uma estrutura adequada antes da compra, né, de preferência, ou durante o evento? Laura, esse nosso roteiro, a gente teve uma parte muito especial em relação a isso. Então, nós tivemos ali uma pesquisa muito grande sobre a questão de segurança. E vai ali alguns detalhes simples. Primeira coisa, o estabelecimento tem que estar regularizado, alvará da prefeitura. Se vai ter um evento e não existe sequer o alvará da prefeitura, quer dizer que não tem nada, o poder público não participou daquilo. A VCB, né, que é um auto também de vistoria do Corpo de Bombeira. No site de venda tem que estar explícito isso, que tem esses A alvarás? presunção é de que existe isso. Então, o site não vai conter. Se o consumidor tiver na dúvida daquilo, vai exigir diretamente da empresa, ele pode exigir, ele é uma parte legitimamente interessada em relação àquilo, ou se não, fazer contato com o órgão de defesa do consumidor. A gente vai requerer isso
daquela empresa. O que ele não pode é ficar na dúvida. Então, nós já tivemos aí exemplos notórios de tragédias em relação à falta de segurança em outros estados e aqui também. Nós temos aqui o antigo Canecão Mineiro, que até hoje é um caso, infelizmente, né, para exemplificar a falta igual da de Boate cuidado. Kiss, né, que a gente teve aqui. Muito pior. E a gente percebe que, em nome da alegria, se dispensa muitas vezes a precaução, a segurança. Não pode fazer dessa forma. Então, você tem que ter a questão de acessibilidade, né, o cuidado com as normas para a pessoa com deficiência, questões de fuga de um lugar, né? Se em caso de pânico, incêndio, como é que vai ser a forma de se sair daquele lugar? Então, isso é muito sério. A pessoa tem e que hoje, ter... inclusive, água, né? Inclusive a água, água né? disponível de graça. Essa questão é uma questão que a gente tem que lutar. Quando eu falo a gente, os órgãos de defesa do consumidor e os consumidores também, porque esses eventos de grande monta, em que há um número grande de pessoas, tem que haver a disponibilização gratuita de água. Isso vai virar lei, a gente sabe que vai virar lei, ainda não é, mas muitas empresas, até por uma orientação da Secretaria Nacional do Consumidor, já começou a disponibilizarem ilhas de hidratação, né, que são locais que tem bebedouro, tudo gratuitamente. E tem muita gente que fala assim, mas eu não posso entrar com copo ou com garrafa, uma série de coisas. Eu não estou entrando nesse debate. Eu estou dizendo o seguinte, você que é um empreendedor, você tem que disponibilizar água para a hidratação das pessoas de forma gratuita. Como você vai fazer? Copo descartável, não sei, isso é um problema dele, não é um problema do consumidor. Ele tem que disponibilizar. A gente já tem visto isso acontecer, né? Infelizmente, depois de tragédia, né? Em show que teve no Rio de Janeiro, nós estávamos comentando aqui, né? Sim. Um show grande que morreu, gente, por falta de água, né? Um calor intenso. É uma situação impensável, né? A pessoa sai para um divertimento e acaba numa tragédia dessa. É bom se prevenir, né? Então, é só acessar o site do PROCON para ter acesso a essas informações. A pessoa pode colocar roteiro de atuação, shows e eventos PROCON MG. Vai ser o primeiro link que formar no seu buscador e ela acessa e puxa e baixa esse arquivo para o computador dela. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. A você também que esteve nos ouvindo, nos vendo, obrigada pela audiência. Confira outras entrevistas e programas da TV MP nesse nosso canal do YouTube, mpmg.oficial. Acompanhe as notícias do Ministério Público de Minas pelo nosso site e pelas redes sociais. Até breve. Obrigada.